E esse mês, irmãos, domingo que vem, nós comemoramos o quê? Os irmãos sabem? Dia da Bíblia. Domingo que vem, dia 10, o irmão Otiniel Cabral, ele vai trazer a Bíblia em manuscrito. Ele escreveu toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Ele vai fazer uma apresentação da Bíblia em manuscrito, né? Que foi toda escrita por ele, de Gênesis ao Apocalipse. Então, domingo que vem, após a escola dominical, o irmão Otiniel vai estar aqui em nossa igreja falando aos irmãos. E hoje também, irmãos, Deus colocou no meu coração um texto que eu vou falar também sobre a Bíblia. Essa palavra poderosa, nesta noite. E Deus colocou aqui no meu coração, né? Abra sua Bíblia, né? Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E nós vamos ler estes dois versículos e vamos meditar por alguns minutos nestes dois versículos. Amém? O tema da mensagem desta noite é este: toda a Escritura é inspirada por Deus, é o tema da mensagem desta noite. Toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis ao Apocalipse, esta Bíblia, a Escritura Sagrada, ela foi iluminada e inspirada por Deus. Homens iluminados, inspirados por Deus, escreveram a Escritura Sagrada. 2 Timóteo 3, 16 e 17. E diz assim o texto: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vamos todos juntos ler estes dois versículos? Eu queria ler com os irmãos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vamos assentar, o pastor Ailton já orou, né, pelo pregador. Irmãos, nesta noite queremos falar neste tema. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É o tema da mensagem desta noite. Irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao 17. Quem escreveu 2 Timóteo foi o apóstolo Paulo. Paulo estava na prisão em Roma e escreveu este livro, né? 2 Timóteo, capítulo 2, né? Ele escreveu. E o apóstolo Paulo estava preso, e ele escreveu ao jovem pastor Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, companheiro do apóstolo Paulo, que ajudou muito o apóstolo Paulo na pregação do evangelho, ajudou muito o apóstolo Paulo. Timóteo, ele era filho e neto, filho de Eunice e neto de Loide. Essas duas grandes mulheres que ensinou o jovem pastor Timóteo a amar a Deus, a ser fiel a Deus. E essas duas mulheres, a Bíblia diz que a mesma fé que habitou em Eunice e Loide, a fé em Deus, uma fé poderosa em Deus, habitou também no jovem Timóteo, quando ele era criança. E quando ele cresceu, ele se tornou um grande homem de Deus, pastor. Ele se tornou um cooperador do apóstolo Paulo. Irmãos, a Bíblia ela tem 66 livros. Ela tem 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia ela é composta, primeiro, a divisão dela, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Livros históricos, 12 livros. Poéticos, 5 livros. Profeta maiores, 5 livros. Profeta menores, 12 livros. Evangelhos, são 4 evangelhos. Histórico, 1 livro. Epístolas gerais, são 8 livros. E o livro Carta de Paulo, né?
Carta de Paulo, primeiro, carta de Paulo são 13 livros. E epístolas gerais, 8 livros e o livro de Apocalipse. A Bíblia é a palavra de Deus, que foi iluminada e inspirada por Deus. Irmãos, o Pentateuco ele é composto de 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi escrito por quem? Por Moisés. Moisés, os irmãos sabem que era filho de Joquebede, irmão de Miriam e de Arão, e ele escreveu o Pentateuco. Os livros históricos são 12. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Esté. São os 12 livros históricos. 5 livros são poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? São 5 livros poéticos. 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos é um livro histórico, um livro. 13 cartas paulinas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E também as epístolas gerais: Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. E o último livro escatológico, Apocalipse. É a divisão da Bíblia Sagrada. Irmãos, a Bíblia ela foi iluminada e inspirada por Deus. Deus usou aproximadamente 40 homens que foram iluminados e inspirados por Deus. O dia da Bíblia, irmãos, é comemorado no Brasil no 2º domingo de dezembro. E qual é a importância dessa comemoração? Esta pode parecer uma pergunta até boba. Afinal, o que seria o cristianismo sem a palavra de Deus? O que seria? O que seria o cristianismo sem esses 66 livros, que é a palavra de Deus? A Bíblia, irmãos, ela é inspirada e iluminada por Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus. Foram espalhadas, irmãos, já no mundo as cerca de 3 bilhões e 900 milhões de cópias da Bíblia pelo mundo inteiro. E ela é traduzida em mais de 3.000 idiomas e dialetos. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. E eu, irmãos, amo a palavra de Deus. Essa palavra para mim, ela me inspira, ela me ilumina. E esta palavra, irmãos, eu não vivo sem ela. Porque ela me corrige, ela me ensina, ela me exorta. E a Bíblia é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia, irmãos, ela é lâmpada para os seus pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia, ela é luz, ela é lâmpada. Salmo 119, versículo 11, também está escrito: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você, meu irmão, tem escondido a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra Deus, não pecar contra o Espírito Santo de Deus? Você tem escondido a palavra de Deus? Esconde. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E essa palavra nós temos que examinar ela dia e noite. Nós temos que nos alimentar dessa palavra, porque essa palavra é pão
Para quem está com fome, ela é pão. Para quem está com sede, ela é água. Rios de águas vivas. E esta palavra é o alimento para o nosso espírito. Assim como a comida, o arroz, o feijão, a carne, os legumes, são alimentos, as verduras para o nosso corpo físico, a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Quem não lê a palavra fica doente, o espírito fica doente. Quem não lê a palavra, quem não se alimenta dessa palavra, o espírito fica enfraquecido. E nós somos corpo, alma e espírito. Tricotomia, né? O homem ele é composto de corpo, a matéria. A alma é a vida, espírito. E ao pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Deus nos deu o espírito. E nós temos que alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21 está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia, irmãos, é de particular interpretação. Paulo não escreveu o que ele queria escrever. Moisés não escreveu o que ele queria escrever. Mateus não escreveu o que ele queria escrever. Nem Marcos, nem Lucas, nem João. Eles escreveram o que Deus mandou eles escreverem. A Bíblia foi iluminada e inspirada por Deus. Aqui não foi acrescentado nem um jota, nem um tio. E não podemos tirar nem um jota, nem um tio da palavra de Deus, porque esta palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, está escrito assim no 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os homens santos de Deus falaram, inspirado por Deus. Sabia, irmãos, quando João, o discípulo amado do Senhor Jesus, o único que morreu de velhice, os outros discípulos do Senhor Jesus todos foram mortos, são mártires. Só João, o que foi exilado na ilha de Patmos, João, só ele morreu de velhice. E João, quando escreveu o livro de Apocalipse, Deus revelou a ele todas as coisas que aconteceria. O livro de Apocalipse é um livro escatológico. Escatologia quer dizer doutrina das últimas coisas. Irmãos, e nesta noite nós queremos falar em 4 tópicos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Primeiro, a Escritura, ela serve para ensinar. Ensinar aquilo que não sabemos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7 e 8. Eu peço à irmã Lene que esteja projetando o versículo 7 ao 9. A Bíblia, ela serve para ensinar aquilo que não sabemos. Sabe, tem muitas coisas que nós não sabemos, mas se examinarmos a Escritura, nós vamos entender. E se nós, quando você, meu irmão, minha irmã, quando você vai ler a Bíblia, antes de ler a Bíblia, ore a Deus. Peça o Espírito Santo de Deus que Ele venha, te revelar, que Ele venha te inspirar, te iluminar. E quando você lê, ore a Deus. Peça a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor venha me ensinar este texto. Revela as grandezas do teu reino, as grandezas do Senhor. Fale comigo, Senhor. Me ensine aqui agora, Senhor. Senhor, use este texto para que ele venha falar poderosamente ao meu coração. Quando você for ler a Bíblia, peça a Deus que o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar as grandezas de Deus, o poder de Deus. Primeiro, Deuteronômio 6, do 7 ao 9. E as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal à tua mão, e te será por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa,
e nas tuas portas. Olha, irmãos, a palavra, nós temos que ensinar a palavra. A palavra, ela ensina aquilo que nós não sabemos e temos que ensinar aos nossos filhos. As grandezas de Deus, os patriarcas, Moisés, Abraão, Noé, eram homens de Deus que ensinavam a palavra de Deus aos seus filhos. E nós temos que ensinar aos nossos filhos. Andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, sentado em casa, nós temos que ensinar a nossa família a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos a eles amarem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o conhecimento, de todo o entendimento. Nós temos que ensinar aos nossos filhos. Segundo tópico da mensagem desta noite, ela também, a Bíblia, ela repreende o homem. Repreender é exortar o homem. A palavra de Deus repreende, exorta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. É um versículo que todos conhecem. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Peço que a irmã Lene esteja projetando, versículo 58. 1 Coríntios 15. Vamos ler todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É a palavra, a escritura, ela repreende o homem. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Coríntios, ele está exortando os irmãos, os crentes, os cristãos de Coríntios. Portanto, meus amados irmãos da igreja em Coríntios, sede firmes. Ele está exortando, ele está repreendendo. Meus irmãos, vocês têm que ser firmes. Firme na rocha que é Cristo. Vocês não podem vacilar. Vocês não podem dar brecha para o inimigo. Vocês não podem dar lugar na vida de vocês para o inimigo entrar. Sede firmes e constantes. Irmãos, o crente ele tem que ser constante. A palavra constante, irmãos, quer dizer que nós temos que estar sempre trabalhando para o Senhor, sempre servindo ao Senhor. Não podemos parar de evangelizar, não podemos parar de orar, não podemos parar de ler a Bíblia, não podemos parar de dar bom testemunho. Temos que viver todos os dias consagrando as nossas vidas, santificando as nossas vidas. Isto é constante. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes. Igreja em Coríntios, vocês têm que ser constantes, amar uns aos outros, servir a Deus, pregar o Evangelho. Vocês têm que ser constantes, têm que viver uma vida de testemunho constantemente, uma vida consagrada todos os dias. Vocês têm que ser firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, igreja em Coríntios, vocês têm que ser abundantes, vocês têm que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o conhecimento, vocês têm que ser abundantes, vocês têm que saber que vocês são meus servos, e vocês têm que me servir, e me servir a cada dia melhor. Isso é ser abundantes, irmãos, isso é ser abundantes. Ser abundante é ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite e ter prazer de estar, irmãos, ganhando almas para o reino de Deus. Isso é ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Igreja, o nosso trabalho não é vão no Senhor. E o apóstolo Paulo repreende os irmãos em Coríntios, exorta os irmãos, o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Vocês têm que ser firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor. O trabalho de vocês não é vão no Senhor, haverá recompensa nos céus. E o apóstolo Paulo está exortando a igreja. Irmãos, nós temos que ser abundantes. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós vamos receber a recompensa no céu. Aqui na terra, às vezes, nós não somos recompensados, irmão. No céu nós vamos ser. O Senhor Jesus, Ele é o justo juiz, que vai julgar o mundo com justiça, com retidão, né? E Ele vai nos dar galardões, coroa da vida. Nós vamos ganhar mansões celestiais no céu, mansão, morada no céu.
Nós vamos receber prêmio no céu, né? E é bom receber prêmio, né? Ontem à noite nós sorteamos ali alguns prêmios no nosso jantar, né? Os irmãos ganharam, quem ganhou ficou alegre, né? Uma lembrancinha, mas ficou alegre. E lá no céu nós vamos ganhar prêmios. Jesus vai nos dar herança, galardão, prêmios. Vamos receber morada no céu. Nós vamos receber no céu, irmãos. Vamos viver em ruas de ouro. Já pensou aqui na terra? Você pisa num asfalto feito de pinche, pó de pedra. Mas no céu não, o asfalto é ouro, você vai pisar em ouro. Ih, rapaz, estou pisando em ouro. Lá na terra, lá, ó, o ouro era tão caro, né, Ronaldo? É tão caro, mas aqui no céu, ó, eu estou pisando em ouro. Aqui é ouro, estou pisando em ouro, lá no céu. Né? Deus está preparando para nós, irmãos. O nosso trabalho não é vão no Senhor, vamos receber bênçãos no céu. O justo, o salvo vai receber galardão. O não salvo vai receber açoites, condenação. Terceiro lugar, irmãos, toda escritura é inspirada por Deus, ela serve para nos corrigir. Êxodo 20, do 1 ao 26, não vamos ler o texto todo, mas o texto fala sobre os 10 mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Irmãos, todos os 10 mandamentos, a Bíblia ela serve para corrigir, para nos corrigir. Ó, não matarás. Está corrigindo o homem. Homem, você não pode matar. Roubar também você não pode. Honra o pai e a mãe. Não adulterarás. Não dirá falso testemunho. Irmãos, a Bíblia, ela está nos corrigindo a todo momento. E o homem que lê a Bíblia, observa a Bíblia, e ele é cumpridor da palavra de Deus, praticante da palavra de Deus, ele vai morar no céu. Não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, cumpridores da palavra de Deus. Irmãos, e essa palavra ela está sempre nos corrigindo. Sempre. O cristão está sempre sendo corrigido, um puxão de orelha aqui, um puxão de orelha ali. A palavra de Deus, ela sempre nos corrige. Não faça isso, meu servo. Não faça isso. Não peque, não erre. Obedeça a Deus, dê um bom testemunho. Amarás a Deus sobre todo o coração. Ela está sempre nos corrigindo. Não peque, não erre, não faça isso. Deus na Bíblia ele está sempre exortando o povo. Não peque, não erre, dê um bom testemunho. Arrependei-vos e convertei-vos. A Bíblia está sempre nos corrigindo. Corrigiu o povo de Israel, está corrigindo nós também. E em quarto e último lugar, irmãos, toda escritura inspirada por Deus, ela também serve para nos educar. Educar, irmãos. Ele educa os nossos filhos. Você sabia, irmãos, que essa palavra, ela nos educa? Nós cristãos, eu fui educado nesta palavra. Eclesiastes, né, capítulo 22, versículo 6, todos conhecem. Instrui o menino o caminho que deva andar, e até quando envelhecer ele não se desviará dele. Vamos todos juntos? Instrui o menino no caminho que deva andar, e até quando envelhecer ele não se desviará dele. Essa palavra, irmãos, ela nos educa também. Irmãos, eu aceitei Jesus com 9 anos. Eu fui educado, assim como Timóteo, nas Sagradas Escrituras pela sua mãe e a sua avó, Eunice e Loide. E desde criancinha, irmãos, eu nasci num lar cristão. Eu fui educado. Aqui está sendo educado o João Daniel, a Larissa, a Duda, né, a Heloísa e muitas outras crianças, os filhos do Rafael, os filhos da irmã Adriana, os filhos da irmã Carla, e muitos netos da irmã Isabel, e muitas outras crianças estão sendo ensinadas, educadas, orientadas, e essas crianças vão ser grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, porque a palavra, ela nos educa, a palavra, ela nos ensina, ela nos exorta e repreende, ela, né, corrige e ela também educa. Educa. Se você, meu irmão, ensinar o seu filho, ele vai crescer e vai ser um grande homem de Deus. Eu espero das minhas filhas, Lorena e Larissa, que elas venham ser grandes servas de Deus no futuro. Já são servas do Senhor, são batizadas, mas que ela continue até o final da vida dela servindo a Deus, adorando a Deus.
exaltando a Deus. Porque nós que somos pais, nós temos que instruir os nossos filhos, ensinar os nossos filhos. Se for preciso, a Bíblia diz cortar uma varinha fina, a Bíblia manda, ensina. Irmãos, eu fui corrigido pelo meu pai, né? E aquelas varinhas que não pegou na minha perna, tinha que ter pegado na minha perna, tinha que ter acertado, porque aquelas varas me fez um homem que eu sou hoje, né? Nós temos que ser educados pelos nossos pais. E é tão bom quando a gente vê um pai que zela pela família, um pai que está sempre ensinando os filhos. Isso é muito bom, irmãos. Hoje nós estamos vivendo num mundo, o mundo está uma bagunça só no mundo, sabe por quê? Porque hoje tem muitos pais que não educam filhos, deixam o filho de qualquer maneira. Tem muitos pais que não estão ensinando os filhos. Aí muitos filhos às vezes vão para as drogas, vão para fazer tantas coisas erradas, porque o pai não ensinou o filho, o pai tem que ensinar. É bíblico, instrui o menino o caminho que deva andar, e até quando envelhecer ele não se desviará dele. Irmãos, eu nunca fui excluído da igreja, nunca fui desligado da igreja. Eu creio que muitos irmãos aqui nunca foram desligados, estão fiéis até hoje. Aquele que foi desligado por algum motivo voltou rápido, porque nós não podemos ficar lá no mundo. O mundo é um mundo de pecado, o mundo jaz no maligno, mas nós temos que estar sempre na presença de Deus, adorando a Deus, examinando as Escrituras, porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus e iluminada por Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu convido a toda a igreja, neste momento, a fechar os seus olhos. Toda a igreja. Alguém aqui nesta noite que ainda não fez o encontro com o Senhor Jesus? Há alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Eu quero orar por você. Alguém? Levante suas mãos no lugar que você estiver. Eu quero orar por você. Alguém que deseja receber Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante suas mãos, eu vou estar orando por você. Eu vou orar por